Evangelho de Mateus, no capítulo 27. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Procure o capítulo 27. Quando você encontrar o capítulo 27, procure o versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 27 e o versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Pronto, diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela, lá no fundo dos olhos dela, e fale assim para ela: não converse comigo. Pronto, e você também não converse com essa pessoa. Preste atenção. O Pilatos, nós estamos acompanhando já esse relato, ele julgou ao Senhor, e o seu veredito qual era? Ele é inocente. Ele não tem nenhum crime passível de morte. O que eu vou fazer? Eu vou açoitá-lo e vou deixar ele ir embora. Mas os líderes religiosos de Israel, os líderes do Sinédrio, queriam, porque queriam a morte do Senhor. E eles pressionaram ao Pilatos. E o que o Pilatos faz? Manda o Senhor até Herodes. E o Senhor é apresentado diante de Herodes. Herodes, ele humilhou ao Senhor, ele ironizou ao Senhor, mas, da mesma forma de Pilatos, ele também não condenou ao Senhor. E manda ele de volta até Pilatos. Então Pilatos, desde o princípio, o próprio texto diz que o que ele queria era soltar o Senhor. A sua consciência mostrava para ele que o Senhor era inocente. Mas com aquela pressão dos líderes religiosos, ele teve que ceder. Mas ainda havia uma oportunidade para ele fazer o que era certo. Na época da festa da Páscoa, eles poderiam soltar um preso. Então ele chamou a Barrabás. Barrabás era um criminoso, irmãos. Estava ali Barrabás e o Senhor. O que ele pensaria? Quando eu perguntar para todos, para essa grande multidão, quem eles querem que eu mande embora e quem eles querem que eu condene, com certeza vão condenar a Barrabás. Não era o correto? Então, essa era a estratégia do Pilatos, mais uma estratégia que ele teve para soltar o Senhor e ficar livre daquela pressão. A sua própria consciência o acusava. Então ele questiona a multidão: quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou o rei dos judeus? Aí todos pediram: Barrabás. Nós queremos que você solte a Barrabás e que você crucifique ao Senhor. Vamos ver o capítulo 27, vamos ler de novo. O versículo 26, ó.
Então soltou-lhes Barrabás. Olhe para mim aqui, olhem todos para mim. Quem, amados, com o juízo perfeito, iria soltar um criminoso? Pastor, é aqui no Brasil, é? Está parecendo o Brasil. Que o criminoso é solto e a pessoa de bem é que é presa. Não teria sentido, irmão, soltar um criminoso. Mas aquela pressão religiosa, e quando a pessoa, amados, ela quer uma coisa, quer porque quer uma coisa, nem que aquilo seja errado, nem que aquilo vá contra a consciência dela, ela faz. E outro ponto importante, o versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos. Olhe para mim aqui. Esse termo lavar as mãos significava que ele era inocente. Mas, no sentido depreciativo da palavra, quando você lava as mãos, é quando você não quer assumir uma responsabilidade que você tem. Então, lavar as mãos significa o quê? Quando você não quer tomar a frente. Aí você diz assim: pastor, está nas mãos de Deus. A nossa vida, irmãos, está nas mãos de Deus, nós sabemos disso. Mas, olhe para mim todos aqui, olhe para mim. Mas, há certas coisas, amados, que Deus ele colocou nas nossas mãos para a gente resolver. A nossa família, os nossos filhos, é uma responsabilidade nossa. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Você não pode fazer como Pilatos fez, lavar as mãos. A responsabilidade não é minha. Mas, ele como o governador, ele como a autoridade que Deus deu a ele, a autoridade, ele deveria tomar uma posição, segundo a sua própria consciência. A palavra diz que o Pilatos inocentou ao Senhor. E ali, amados, ele tinha autoridade, ele tinha soldados ao seu favor. Pronto, vou soltá-lo. Não quero saber de pressão. Essa deveria ser a atitude correta de um líder, de uma liderança. Mas ele não fez. E o versículo que nós vamos ler agora é o versículo 26, mais uma vez. Evangelho de Mateus, capítulo 27 e o versículo 26. Pronto, agora não tem mais jeito, amados. Agora ele condenou realmente o Senhor, por causa da pressão. Ele cedeu à pressão dos religiosos. Vamos lá, diz aqui. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Açoitar, preste atenção aqui. O chicote era um instrumento romano para uma punição física severa. Ele consistia de um cabo com cerca de 12 de tiras de couro, com pequenas peças de osso ou metal, no fim de cada uma, para tornar cada golpe mais doloroso e eficaz. A vítima era amarrada a um poste, e os golpes aplicados nas costas e nas pernas, e algumas vezes na face e no abdômen. A carne era cortada em vários lugares, em cada golpe. O castigo era tão severo que a vítima frequentemente desmaiava e algumas vezes até morria. Olhem para mim aqui. Então, quando ele condena ao Senhor, eles o amarram em um poste. Ele ficou de costas. Amados, lembra que ele já está com a coroa de espinhos em sua cabeça. Já tinha levado bofetadas, tanto no sinédrio como no pretório, e agora ele é condenado. Teria que levar 39 açoites. O chicote usado em Jesus tinha 12 tiras,
e ele foi açoitado 39 vezes. Isso daria um total de 468 açoites. Olhe para mim aqui. Então ele estava pregado em uma torre como essa, de costas. Aí vinha o soldado com toda a sua força e fúria e açoitava o criminoso. Aquele chicote tinha 12 pontas que tocavam ou as costas, e como nós lemos, até o rosto e o abdômen. E cada vez que tocava, amados, cortava, vinha para lá cortando, e o sangue do Senhor sendo derramado. Depois de 39 açoites, é que ele foi liberado para ser crucificado. Como nós lemos, alguns presos, alguns criminosos morriam ali mesmo. E por que o Senhor ele não morreu? Não estava profetizado dessa forma. Ele teria que ser crucificado. Então dali ele sai. Ele vai sair do pretório e vai até o Gólgota. Alguns estudiosos dizem que esse caminho do pretório até o Gólgota tem de 500 a 600 metros. Era como se você andasse daqui até a Avenida Central, ou talvez um pouco mais, carregando uma cruz. Alguns estudiosos dizem que tinha 70 quilos. Já imaginou? Você levou 39 açoites, estava ali já perecendo, coloca aquela viga pesada nas suas costas e você vai ter que levar naquelas ruas estreitas. Não existia asfalto, eram pedras, e as ruas eram estreitas, amados, e como era na época da Páscoa, ali havia milhões de pessoas para aquela festa. Vinham pessoas de outros países para a festa da Páscoa. Então, aquelas ruas eram estreitas, e o Senhor passando por aquelas ruas, as pessoas batiam nele, as pessoas ironizavam ele. É esse que falou que era o Filho de Deus? Então, amados, ele vai caminhando até o Gólgota, o lugar da caveira, e ali ele vai ser crucificado. Preste atenção, o Gólgota ficava fora das portas em Jerusalém, não ficava dentro da cidade. Por que isso, pastor? Porque tudo era uma profecia. Teria que ser dessa forma? Teria que ser dessa forma. E o Senhor sabia disso. No Getsemane, a sua aflição era tão grande que ele suou gotas de sangue. Já imaginou você saber que vai morrer? Dessa forma, sem ter nenhum crime. Vamos ver aqui. Procure, amados, o livro do profeta Isaías, agora no Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, no capítulo 52. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, e o versículo 14. Essa profecia fala de como o Senhor ficou desfigurado após esses açoites. Como ele estava naquele momento. Quem encontrou? Livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 14. Diz assim, ó: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então foi dessa forma que o Senhor estava, desfigurado, e carregando uma cruz até o Gólgota. Ele não poderia desistir, e ele não desistiu. Não cedeu à pressão de Pilatos, não cedeu à pressão de Herodes, dos líderes religiosos. Por quê? Essa era a sua missão. Ele morreu por cada um de nós. E esse trajeto, amados, do pretório até o Gólgota, eles chamam hoje da Via Dolorosa. É onde Jesus passou. Agora vamos até o livro de Levítico. Levítico capítulo 4 e o versículo 12. Levítico, amados, é o terceiro livro da Bíblia. Vamos lá, Levítico capítulo 4, versículo 12. Aqui é a lei que fala que o animal, quando era sacrificado, teria que ser fora do arraial.
Não poderia ser dentro da cidade. Por isso que o Senhor, a sua crucificação, foi fora dos muros de Jerusalém. Levítico 4 e o versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. Isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Agora Levítico 16, vamos lá. Então a crucificação do Senhor, como ela foi, estava toda escrita. Teria que ser dessa forma, irmãos, para poder fazer efeito. Levítico 16 e o versículo 27. Procura aí. Levítico 16 e o versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Olhem para mim aqui. E como eu falei para você, todo esse caminho que ele seguiu é conhecido hoje como a via dolorosa, o trajeto do sofrimento. Então, por todo esse caminho, ele sofreu humilhações, chicotadas, desfaleceu. Um homem teve que ajudá-lo, o Simão, o Cirineu, a levar a sua cruz. Era também profético? Sim, era profético. Mas pastor, por que tudo isso? Por que Jesus sofreu por esse caminho? Para que eu e você estivéssemos hoje no caminho de Deus. Para que você tivesse a salvação, irmãos. Então, se estamos aqui, se realmente reconhecemos o sacrifício do Senhor, é para que esse sacrifício, amados, venha valer a pena nas nossas vidas. Tem que valer a pena o que Jesus sofreu por nós. Eu que tenho que fazer isso, amados. Não posso muitas vezes me omitir. Você é um cristão? Não, eu sou apenas um simpatizante. Eu vou apenas na igreja uma vez perdida. Não, amados. Devemos fazer com que esse sacrifício faça valer nas nossas vidas. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No Novo Testamento agora, mais uma vez. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Daqui a pouco nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, amados, que Ele venha nos dar graça nesse caminho. O Senhor, Ele passou por um caminho de tormentos, um caminho de sofrimento, para que eu tenha um caminho de paz, para que eu possa viver em paz. Mas que eu enfrente também esse caminho. E quem vai me ajudar, me orientar por esse caminho, é o Espírito Santo de Deus. Diga amém por isso. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 6. Agora no Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6. Está escrito assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu, amados, sem ter nenhum crime. Entenda bem. O Herodes não o condenou. Pilatos não o condenou. Os que condenaram ao Senhor foram aqueles falsos líderes que estavam se preocupando apenas com interesses próprios. Queriam saber apenas dos seus cargos religiosos. Não queriam perder o seu poder, não queriam perder o seu status. E quando Pilatos falou: olha, eu vou lavar as mãos. Não, nós vamos assumir a morte do Senhor. Que esse mal, olha, cuidado com o que você fala, irmãos. O que eles falaram, que esse mal venha sobre nós e sobre nossos filhos. Às vezes a pessoa, o coração dela está tão
depressivo, traumatizado, ou a pessoa está tão comprada, não sei, como a pessoa age dessa forma, totalmente sem nenhum sentido. Como você pode falar contra você mesmo? Como você pode falar, amados, contra aquilo que você aprendeu, porque eles eram judeus, aprenderam a lei desde quando nasceram. Eles sabiam mais do que nós o que era certo e o que era errado. Onde estava a consciência dessas pessoas? Eu pergunto para você, qualquer pessoa, ela tem consciência ou não do que é certo e do que é errado? Ou a pessoa faz o que é errado, é porque ela quer, mas ela tem que entender as consequências. O Pilatos, amados, ele sabia sim que o Senhor era inocente. Segundo o historiador Joséfo, o Pilatos, ele foi deposto do cargo no ano 36. E o historiador Eusébio diz que ele foi banido para Viena, no sul da França, onde se suicidou 2 anos depois. Eu sei que às vezes nós fazemos coisas que a gente não compreende, tudo bem. Todos nós podemos errar, mas há erros que não tem mais como retornar. E hoje, você conhece a palavra. Hoje, você conhece, amados, a vontade de Deus. E o que Deus quer é que você ande por o caminho dele. O Filho dele, Jesus Cristo, ele andou por um caminho tortuoso, a via dolorosa, entre o pretório e o Gólgota. Ele andou por esse caminho para que eu possa andar nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos finalizar aqui, na segunda carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19. Nós vamos ler mais um versículo, e depois nós vamos fazer essa oração. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, nesse novo caminho. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amados, por causa desse sacrifício, hoje nós podemos nos reconciliar com o Senhor. A nossa amizade natural com o Senhor. O homem, ele nasceu para ser amigo de Deus. O homem, ele nasceu para estar do lado do Senhor. E o Senhor orientar aquele homem. Então, o que ele diz? Que esse sacrifício nos reconciliou com o Senhor. Que possamos, amados, através das nossas atitudes, fazer com que esse sacrifício não tenha sido em vão. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.